Olá pessoal, aqui é o professor Delmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o limite de uma forma intuitiva, não nos preocupando com teoremas, propriedades e o cálculo do limite propriamente dito. Vamos nos preocupar apenas com o pensamento e a visualização. O conceito de limite é a base sobre a qual estão construídos os demais conceitos do cálculo, como a derivada integral. Tá? O objetivo das duas primeiras aulas é estudarmos a noção intuitiva de limite, usando exemplos de funções, fazendo tabelas e gráficos que auxiliam na visualização do limite de uma função, e já introduzindo a noção de limites laterais, a nomenclatura e a simbologia utilizada no estudo do limite. Tá? Então, o uso básico de limites é descrever como uma função y igual a f de x se comporta quando a variável x tende a um valor dado. No cálculo de suas aplicações, interessa-nos saber, em geral, para que valores a função y igual a f de x se aproxima quando x está mais próximo possível de um número a, mas que não seja igual a a, principalmente nos casos em que a não está no domínio da função. Então, a ideia geral vai ser assim, eu vou ter uma função y que depende de x, tá? E a ideia, o estudo é descobrir que para que valor a função y, o valor de y se aproxima, se é que ela se aproxima, né? Quando eu faço x se aproximar de um determinado valor a. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, a seguir alguns exemplos para entendermos a noção de limite. Tá? Então, exemplo 1. Aqui, então, eu vou dar vários exemplos, né? Começando aqui o primeiro exemplo com uma historinha, né? A historinha de um coelho famoso, né? Tinha um coelho famoso porque ele tinha duas coisas para si. Tá? Quando ele queria pular ou se deslocar de um ponto a outro, ele mentalmente conseguia visualizar e calcular exatamente a distância que o separava dele a esse ponto. Tá? Então, isso era uma coisa interessante. Tá? E um outro problema que ele tinha também é que quando ele ia se deslocar, ele sempre pulava metade da distância que o separava do ponto que ele queria ir. Tá? Então, vamos considerar que esse nosso coelho aqui, ele gosta de couve, né? E ele está separado a uma distância de 100 metros aqui do pé de couve. Tá? E ele quer, né, ele sabe que é 100 metros, que mentalmente, né, ele visualizou, né, e ele tem o poder de calcular, né, exatamente a distância. Só que o problema é que ele sempre pula metade da distância que o está separando para onde ele quer. Tá? Então vamos ver o que acontece. Ó. Vamos desenhar uma outra situação. Tá? Veja, no primeiro pulo aqui, ó, tá? Ele vai pular 50 metros, porque no início ele estava separado de 100 metros. Então, o primeiro pulo ele vai andar 50 metros. Eu vou colocar aqui embaixo as distâncias que ele vai pulando, tá? Ou vai se deslocando, né? E vou somando essas distâncias. Bom, está faltando 50 metros. Então, por causa do problema dele, ele vai pular 25 metros. Tá? Então, até agora ele pulou 50 mais 25. Então, vou somar aqui, ó, que deu 75 metros. Está faltando 25. Então, por causa do problema, ele vai somar, vai pular 12,5. Então, mais 12,5 metros vai dar 87,5. Tá? Tá faltando 12,5. Então, ele vai pular metade, que é 6,25. Então, vamos acumular aqui a soma, 6,25 deu 93,75 metros. Tá faltando 6,25 metros. Então, ele vai pular a metade, ó, que é 3,125 metros. Então, somando 3,125 metros, deu 96,875 metros. E assim por diante. Se eu colocar uma lente de aumento aqui, né, e a gente for fazendo esse desenho aqui, ó, vamos ver, por exemplo, a metade de 3,125 metros é 1,5625 metros, que somando com 96,875 metros vai dar 98,4375 metros. E assim por diante. Ó. A metade aqui, ó, somado com esse, vai dar esse valor. A metade desse aqui é 0,390,625, somando com 99,208,75, vai dar 99,609,375 metros. Então, né, visualmente, a gente pode ver que ele vai pulando, pulando e vai se aproximando cada vez mais, né, da couve ali. Tá? Ou seja, ele cada vez mais vai percorrendo chegando mais próximo de percorrer os 100 metros. Então, a tendência dele é chegar nos 100 metros. Tá? Então, podemos dizer que a soma das distâncias percorridas pelo coelho está ficando cada vez mais próxima dos 100 metros. Dizemos, então, que o limite da soma das distâncias percorridas pelo coelho é 100 metros.
mesmo que o coelho não atinja exatamente os 100 metros. Tá? Então, essa é a ideia geral aqui, essa nomenclatura geral aqui. Tá? Quer dizer, o que é a ideia do limite? Né? O limite é o valor para o qual, né, se está tendendo, se é que realmente está tendendo a um valor, mesmo não chegando nesse valor. Tá? Às vezes, o limite não existe, mas isso a gente vai ver depois. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos ver o exemplo 2 aqui. Ó. Tá? Considere o eixo dos reais aqui. Ó, tá? O eixo, né? Suponha ser o eixo X, né? Esse eixo reais. Nós podemos deslocar sobre esse eixo para o lado positivo, para valores crescentes, ou para o lado negativo, valores decrescentes. Né? Eu posso me deslocar para os dois lados aqui. Tá? Então, vamos considerar o seguinte, ó, vamos supor que estamos sobre o eixo e queremos nos aproximar o mais próximo possível do ponto representado pelo número 5, por exemplo. Então, aqui no 5, tá? Mas nunca chegar nesse ponto, quer dizer, nunca vou chegar no 5. Tá? Então, eu vou me deslocar aqui em cima desse eixo e deslocar chegando mais próximo do 5. Mas aí tem um problema, né? Vai depender de onde eu vou partir. Eu posso partir aqui pela esquerda do 5 para o valor menor que 5, ou partir pela direita do 5 para o valor maior que 5, né? Então, ó, quando nos deslocamos para o ponto do número 5 pela esquerda, isto é, para valores menores do que 5, então aqui, ó, tá, por aqui, ó, estou me deslocando aqui, ó, cada vez mais próximo do 5, dizemos que estamos nos aproximando ou estamos tendendo para o número 5 pela esquerda. Tá? Então, esse termo tendendo aqui é fundamental no estudo do limite. Tá? Sempre que aparecer assim, está tendendo a um determinado valor, provavelmente está se falando de limite. Tá? Então, quando eu me aproximo do 5 aqui, ó, tá? Pelo valor menor que 5 pela esquerda, eu digo que estou tendendo, me aproximando do 5 para valores menores. E a gente representa dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou dizer que os valores do x tendem, né, ou se aproximam do 5 pela esquerda. Esse menos colocado à direita aqui em cima não quer dizer que o 5 é negativo. Se o 5 fosse negativo, o sinal viria aqui na frente. Ele só significa que eu estou me aproximando do 5 por valores menores do que 5. Então, como é que eu leio isso aqui? Ó? X está tendendo a 5 por valor menor que 5, ou pela esquerda do 5, certo? Agora, quando nos deslocamos para o ponto do número 5 pela direita, isto é, por valores maiores do que 5 aqui, ó, tá? Então eu estou me aproximando cada vez mais aqui do 5 por valores maiores, dizemos que estamos nos aproximando, estamos tendendo para o número 5 pela direita. E representamos isso desta forma, ó. Tá? Então, x está tendendo ou se aproximando do 5 pela direita do 5, por valores maiores. Tá? Essa é a simbologia que se usa para representar, tá, esse deslocamento aqui, né, próximo do 5. Tá? É como se eu cercasse o 5 aqui, né, e fosse fechando esse cerco e fosse, né, fechando aqui, né, começando aqui do 4 e do 6 e depois, né, vou cercando cada vez mais próximo do 5, mas nunca chegando no 5, certo? Exemplo 3. Então, essas ideias dos dois primeiros exemplos vão ir trazendo agora para cá. Seja a função f de x igual a 2x mais 1. Olhando para isso aqui, quem já estudou função, né, já sabe que isso aqui é uma reta, a função afim, né, corta o eixo y no 1 e a função é crescente, porque o coeficiente angular aqui é positivo. Então, vamos imaginar que o x assumindo valores sempre mais próximos de 2, tanto pela esquerda de 2, tá? Agora vamos usar aquela simbologia, ó. Eu vou fazer x se tender a 2 pela esquerda do 2, para o valor menor, e tanto pela direita, quer dizer, x vai se aproximar, vai tender a 2 por valores maiores que 2 pela direita, então vou simbolizar assim. Tá? Então, quando isso acontece, para que valor ou valores a função se aproxima? Então, essa é a pergunta. Tá? Quando eu faço x se aproximar do 2 pela esquerda, tá, ou x se aproximar do 2 pela direita, para que valor a função se aproxima? Tá? Será que quando eu vou pela esquerda e depois quando eu vou pela direita, ela vai se aproximar pelos mesmos valores? Ou seja, queremos saber qual o limite da função quando x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, para isso, eu fiz uma tabela aqui, ó.
tá? Porque por enquanto ele não sabe como calcular limite, mas usando tabela a gente consegue, né, intuitivamente determinar. Ó, tá? Então eu peguei valores de x, ó, eu coloquei o 2 aqui no centro, ó, peguei valores de x menores do que 2, tá? E fui aumentando. Eu comecei do 1, depois 1,5, 1,7, 1,9 e assim por diante. 1,999, 1,9999 e assim por diante, mas nunca igual a 2. E cada valor eu fui substituindo na função. Ó. Se o x é 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Ó. Se o x é 1,5, 2 vezes 1,5 é 3, mais 1 dá 4 e assim por diante. Tá? Então veja, quando eu me desloco por valores de x, né, à esquerda do 2, por valor menor, a função aqui eu estou vendo que está ficando cada vez mais próximo de 5. Tá? Então a função tende a 5, y tende ao 5. E quando eu me aproximo de 2 pela direita, começando aqui do 3, ó, substitui o 3 lá, 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7, a função é 7. Se o x é 2,5, tá? Me desloquei para aqui mais perto do 2. 2 vezes 2,5 é 5, mais 1 dá 6. Então, conforme eu vou me deslocando aqui para valores menores, mas cada vez mais próximo de 2, eu vejo que o valor do y, o valor da função, também está diminuindo e está tendendo cada vez mais próximo do 5. Tá? Então, ó, veja que o valor de f de x se torna cada vez mais próximo de 5, né? Quando o valor de x se torna cada vez mais próximo de 2, tanto por valores menores do que 2, ó, quanto por valores maiores do que 2. Então, nós dizemos que o limite lateral esquerdo é 5 e o limite lateral direito também é 5. Tá? Então, o que quer dizer limite lateral? É 5. O lateral esquerdo é 5. Significa que a função se aproxima de 5, tende a 5, quando os valores de x se aproximam de 2 pela esquerda do 2. E o que é o limite? Dizer que o limite lateral direito é 5. Tá? Lateral direito é que a função se aproxima de 5 quando os valores de x se aproximam de 2 pela direita do 2, tá? Por valores maiores. Tá? Então, quando os limites laterais existem, tá? E aqui os limites existem, ó, eu posso dizer que o limite pela esquerda aqui é 5 e o limite pela direita também é 5. Tá? Quando eu estou falando limite, eu estou falando o limite da função, o valor para o qual a função tende. Quer dizer, quando eu digo o limite da função é 5, dizer, o valor da função está aproximando de 5. Tá? E aqui quando o x se aproxima de 2 pela esquerda. Então, limite lateral esquerdo. Tá? O limite lateral esquerdo é 5. E aqui o limite lateral direito também é 5. Então, quando eles têm o mesmo valor, dizemos que o limite da função existe. E esse limite é o próprio valor determinado dos laterais. Tá? Isso é uma condição, né, importante, ó, para que eu possa dizer que o limite de uma função exista, os limites pela esquerda e pela direita, quer dizer, o valor para o qual a função tende, quando o x se aproxima pela esquerda e quando o x se aproxima pela direita, tem que ser o mesmo. Tá? Daí o limite existe. Tá? Representação dos limites laterais. Então, como é que eu escrevo o limite lateral? Então, o limite lateral esquerdo é escrito dessa forma. Tá? Limite f de x quando x tende a 2 menos igual a 5. Tá? Então, como é que a gente lê melhor isso aqui? Ó? O limite de f de x é igual a 5 quando x tende a 2 pela esquerda do 2, tá? Por valor menor que 2. Tá? Veja, eu não estou dizendo que a função é igual a 5. Eu não sei se a função é 5. Eu sei que a função se aproxima de 5. Isso é que significa o limite. Dizer limite da função é igual a 5 é dizer que a função está se aproximando do 5. É que nem lá do coelho. Né? As distâncias percorridas pelo coelho se aproximavam de 100 metros, mas ele não atinge os 100 metros. Tá? Aqui eu não vou atingir os 5, mas a função está se aproximando do 5. Quando o x tende a 2 pela esquerda. Por isso aqui é limite lateral esquerdo. Tá? Então aqui ó, indica que o valor da função f de x se torna o mais próximo possível de 5, quando os valores de x se tornam cada vez mais próximos de 2, por valores menores que 2. Também pode ser assim, ó. Como eu conheço a função, que é 2x mais 1, em vez do f de x, eu coloco a expressão dela, 2x mais 1. Então o limite de 2x mais 1 é 5, quando o x tende a 2 pela esquerda. E a análise de maneira semelhante se faz para o limite lateral direito, né? O limite da função f de x é 5 quando x se aproxima de 2 mais pela direita do 2. Por isso que é lateral direito.
Tá? Indica que o valor da função f de x se torna o mais próximo possível de 5, quando os valores de x se tornam cada vez mais próximos de 2, para valores maiores do que 2. Eu escrevo assim, o limite de 2x mais 1 é 5 quando x se aproxima de 2 pela direita do 2. Barbadinha. Tá? Então, como foi dito antes, tá? Concluímos que a função f de x igual a 2x mais 1 possui limite, tá? Quando os valores de x se aproximam de 2. Por que possui limite? Porque os laterais são iguais, ó, pela esquerda é 5 e pela direita é 5. Tá? Pois os limites laterais são iguais a 5. Escrevemos então que o limite de 2x mais 1 quando x tende a 2 é 5. Então veja que não indicamos os sinais à direita do 2. Isso significa que estamos considerando tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando eu escrevo desta maneira aqui o limite sem indicar o sinalzinho ali, tá? É porque eu estou considerando tanto pela esquerda quanto pela direita. Então isso aqui quer dizer que o limite da função, quer dizer, a função se aproxima do 5 quando o x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? Então, o limite existe. Tá? Então, veja que o valor da função em x igual a 2 também é igual a 5. Isto é, se eu fizer f de 2, eu vou substituir o 2 na função. 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. Tá? Mas nem sempre vai dar o mesmo valor do limite. Tá? Nós vamos ver depois. Então, dizemos que a função é contínua no ponto onde x é 2. Então, nesse caso, nós escrevemos que o limite da função 2x mais 1, quando x tende a 2, é igual ao f de 2, que é igual a 5. Tá? O estudo de funções contínuas, nós vamos fazer numa aula especial, né, sobre continuidade de função, mas aqui já vamos tendo a ideia. O que significa assim, né, geometricamente contínua? Tá? Veja que no ponto 2, 5, se eu for traçando a reta, quando eu passar no 2, 5, eu não preciso tirar o lápis ou a caneta do papel. Eu traço a reta continuamente. Essa é a ideia, tá, de função contínua. Tá? Então, por que ela é contínua? Porque o limite existe e é 5, e o f de 2 também existe e é 5 também. Então, a função é contínua. Tá? Tá? Veja no gráfico ao lado aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. O limite de 2x mais 1 quando x tende a 2 é o f de 2, que é igual a 5. Tá? Vamos voltar aqui. Tá? Veja que a gente estudou, né, cercando 2, ó, pela esquerda do 2 e pela direita do 2. Tá? Quando eu me desloco pela esquerda do 2 aqui, ó, tá? Veja que aqui no gráfico eu vou me aproximando desse ponto aqui, que ali eu vou me aproximando do 5. Ó. E quando eu me desloco para o valor maior que 2, ó, venho do 3 para o 2, lá no gráfico eu me aproximo do mesmo ponto. Ou seja, aqui no y vai se aproximando cada vez do 5. Então, tanto pela esquerda eu me aproximo do 5, quando x se aproxima do 2, a função, o y se aproxima do 5, tanto pela direita a função também se aproxima de 5. Tá? Então, essa é a ideia do limite. Tá? Exemplo 4. Ó. Seja a função f de x igual a x2 menos 1 sobre x menos 1. Tá? Então, uma nova função aqui. Imaginamos x assumindo valores sempre mais próximos de 1, tanto pela esquerda de 1, quer dizer, x se aproxima de 1 menos, né? Já sabemos o que significa, e tanto pela direita de 1, x tende a 1 mais. Quando isso acontece, para que valor ou valores f de x se aproxima? Mesma pergunta da função anterior, ou seja, queremos saber qual é o limite da função quando x tende a 1. Tá? Então, quando eu fizer aqui o x se aproximar o mais próximo possível de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, para que valor a função se aproxima? Tá? Então, da mesma forma, veja que calculando f de 1, encontramos o seguinte, ó, substituindo 1 aqui na função, ó, fica 1 ao quadrado menos 1, que é 0, e 1 menos 1 é 0. E 0 sobre 0, tá, é uma indeterminação em matemática, isso se chama uma forma indeterminada. Em matemática existem 7 formas indeterminadas, uma delas é essa aqui, 0 sobre 0. A outra é infinito dividido por infinito. E a forma indeterminada nunca pode ser resposta. Então isso significa que o f de 1 eu não tenho como dizer quanto é. Isso pode dar qualquer coisa. Tá? Então veja que o valor de f de 1 não está definido, pois x igual a 1 não está no domínio da função. Tá? Se eu fosse achar o domínio dessa função dentro dos reais, eu ia dizer que o x pode valer qualquer real menos 1. Tá? Então 1 não está no domínio.
Então, nós vamos analisar pontos vizinhos de 1, tanto pela esquerda do 1, tá, quanto pela direita do 1, pois queremos valores, né, cada vez mais próximos de 1 e não iguais a 1. Então, essa é a ideia do limite, né? A nossa pergunta aqui, ó, quando isso acontece, para que valor a função se aproxima? Ou seja, qual é o limite da função? Tá? Quer dizer, eu vou fazer o x se aproximar do 1, ele nunca vai ser 1. Então, esse x aqui sempre vai ser diferente de 1. Então, isso aqui nunca vai ser 0 aqui embaixo. Tá? Então, eu fiz uma tabela que nem a gente fez para tipo a outra função. Tá? Então, o x está aproximando de 1. Então, comecei do 0,5, ó, peguei o 0,5, substituí lá, vocês podem pegar uma calculadora e calcular, vai dar 1,5. O 0,7, substituindo lá, vai dar 1,7, e assim por diante. Ó. Então, eu fiz o x, ó, foram aumentando aqui cada vez mais, se aproximando do 1. Tá? E verifico que, com isso, o valor da função do y foi se aproximando cada vez mais de 2. Tá? E aqui, quando eu vim à direita do 1 para o valor maior que 1, ó, substituí 1,5 lá, deu 2,5. Substituí 1,3 lá, deu 2,3. Então, conforme aqui o x foi diminuindo e se aproximando do 1, o valor da função do y foi se aproximando do 2 também. Tá? Então, tanto pela lateral esquerda quanto pela lateral direita, o limite é o mesmo, ó, é 2. Tá? Então, veja que o valor de f de x se torna cada vez mais próximo de 2, quando o valor de x se torna cada vez mais próximo de 1, tanto por valores menores do que 1, quanto para valores maiores do que 1. Dizemos que o limite lateral esquerda é 2 e o limite lateral direito também é 2. Logo, a função possui limite quando o valor de x se aproxima de 1, mas não é igual a 1. E este limite é 2, os próprios limites laterais. A barbadinha. Continuando ainda sobre essa função. Ó. Fatorando-se essa função, ó, veja o x2 menos 1 aqui, eu posso fatorar, né? Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, isso aqui vai dar o produto da soma pela diferença. Então, x menos 1, x mais 1 sobre x mais 1. Então, essa função, se eu considerar todos reais, a gente não pode cancelar aqui o x menos 1, pois só devemos fazer se x é diferente de 1. Tá? Todavia, se com o limite de x tendendo a 1, mas não igual a 1, esse cancelamento é possível. Ou se eu disser que o domínio da função é todos os reais menos 1, aí eu posso cancelar, que daí o x vai ser diferente de 1. Tá? Então, quando eu quero, veja que a nossa questão é saber qual é o limite de x2 menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Quer dizer, para que valor tende essa função quando x tende a 1? Pela tabela, nós vimos que tende a 2. Tá? Então, eu cancelando isso aqui, eu posso cancelar isso aqui ao fatorar, né? E dizer isso vai ser equivalente ao limite de x mais 1 quando x tende a 1. Tá? Então, descobrir para que valor x2 menos 1 sobre x menos 1 tende quando x tende a 1 é o mesmo que descobrir para que valor o x mais 1 tende quando x tende a 1. E nós vimos na tabela que tende a 2, então o limite é 2. Tá? Barbadinha. Tá? Veja no gráfico da função. Tá? Aqui, ó. Tá? Note que 1, 2 é aberto, pois a função não está definida para x igual a 1. Ó. Tá? Se o x é 1 aqui, ó, o ponto aqui é aberto. Ó. Não existe esse ponto. Tá? O ponto 1, 2 não existe. Esse ponto tem uma descontinuidade. Quer dizer, se eu for traçando o gráfico aqui, ó, pegar uma caneta ou um lápis e for traçando, ó, quando eu chegar aqui eu tenho que dar um pulo, tirar a caneta ou lápis do papel e continuar depois desse ponto, tá? Para continuar a traçar o gráfico. Então, nesse ponto eu tenho uma descontinuidade, porque eu não consigo continuar traçando o gráfico por ele. Esse ponto não existe. Tá? Então, na verdade, esse gráfico aqui é o gráfico do x mais 1, ó, tá? Vazado no ponto 1, 2, porque esse ponto não existe. Então, veja, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, ó, ali a setinha vermelha vai se aproximando desse ponto, que é me aproximando do 2. E quando eu venho à direita do 1 para o valor maior, me aproximando do 1, ó, eu venho me aproximando no mesmo ponto, quer dizer, eu estou me aproximando do 2 também. Então, o limite existe, mesmo que o ponto não exista. Tá? E veja que o limite da função, quando x tende a 1, é diferente do f de 1. E o limite da função, quando x tende a 1, é 2. E o f de 1 não existe, então são diferentes, por isso que é descontínuo. Tá? Não existe continuidade nesse ponto.
Barbadinha. Exemplo 5. Ó. Seja a função definida por duas sentenças. F de x igual a x mais 1, se x é menor ou igual a 2, e x mais 3 se x é maior que 2. Então, imagina a reta dos reais, tá? E eu vou marcar o 2 nessa reta. Tá? Então, eu tenho aqui valores de x maiores do que 2, valores que estão à direita do 2, e aqui x menor ou igual a 2, valores que estão do 2 para a esquerda. Então, se eu considerar os valores de x que estão à esquerda do 2, a função que vale é essa aqui, eu vou usar essa função. E se eu considerar para x maior que 2, eu uso essa função. Tá? Então, vamos determinar f de 2 e o limite da função quando x tende a 2, com o auxílio do gráfico da função. Tá? Então, eu tenho aqui o gráfico. Ó, tá? Analisando o gráfico da função, observamos que, para determinar f de 2, procure no gráfico onde está x igual a 2 e a sua imagem y correspondente. Tá? Vejo que a imagem é o ponto fechado y igual a 3. Então, ó, eu vou procurar aqui no x igual a 2 e vou levar aqui, ó, vai dar esse ponto fechado onde o y é 3. Vejo que no 2 tem um ponto lá em cima também para ele, mas esse ponto é aberto. Quer dizer, aqui o ponto não existe. Para o 2 existe aqui, ó. Tá? Então, logo, o f de 2 é 3. A imagem do 2 é 3, que corresponde ao ponto 2, 3. Tá? Então, f de 2 está calculado. Tá? E veja que, né, o f de 2, não, aqui ó, ele está calculado para essa parte aqui, ó, quando x é igual a 2. Ó, x igual a 2, eu usei o x mais 1, que é esse gráfico aqui, ó, x mais 1. Até corta o y1. Tá? Então, para calcular o limite de f de x quando x tende a 2, temos que analisar os limites laterais. Tá? Agora eu quero o limite com f de x tendendo a 2. Então, vamos ver o limite lateral. Se os limites laterais forem iguais, então o limite existe. Tá? Então, para o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, devemos verificar qual a sentença da função se refere a x próximo de 2, mas por valores menores do que 2. Isto ocorre quando x é menor ou igual a 2. Logo, devemos usar a sentença x mais 1. Tá? Então, eu quero o limite da função quando x tende a 2 por valor menor que 2. E menor que 2, x é menor que 2. Então, eu uso essa sentença. Isso corresponde a esse gráfico. Tá? Então, veja, no gráfico aqui, está confirmando, ó, eu quero x tender a 2 por valores menores. Então, é nessa região aqui, ó. Então, eu vou me aproximando, parto do 1 e vou me aproximando do 2 aqui, ó, e vejo que lá, né, eu vou me aproximando aqui no gráfico desse ponto, ou seja, eu vou me aproximando do 3. Tá? Então, eu vou dizer que, fazendo o x se aproximar de 2, à esquerda de 2, o gráfico se aproxima do ponto fechado 2, 3. Logo, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é o limite do x mais 1, quando x tende a 2 pela esquerda, que é 3. Tá? Então, o limite lateral esquerdo é 3, certo? Tá? Agora, para o limite da função quando x tende a 2 para a direita, vamos botar a nossa função aqui. Ó. Tá? Se x tende a 2 pela direita, devemos verificar qual a sentença da função se refere a x próximo de 2, mas por valores maiores do que 2. Isso ocorre quando x é maior que 2. Logo, devemos usar a sentença x mais 3, ó, tá? Para x maior que 2. Então, aqui está o gráfico. Ó. Tá? Tá, veja no gráfico, fazendo o x se aproximar de 2 à direita de 2, o gráfico se aproxima do ponto aberto 2, 5. Tá? Então, aqui, ó, agora eu vou me aproximar de 2 pela direita do 2. Então, eu estou partindo do 3 e venho me deslocando para cá. Então, no 3, ó, vai dar o ponto lá em cima. Veja que é outra reta, não é mais a mesma. Essa reta é do x mais 3. Tá? Se eu prolongasse a reta aqui e passar no 3, ó, tá? Mas essa reta só vale para x maior que 2. Então, conforme eu vou me aproximando do 2 aqui, ó, veja que eu vou me aproximando desse ponto aqui, ó, né? E esse ponto corresponde no y5. Tá? Então, o gráfico se aproxima do ponto aberto 2, 5. Logo, o limite da função quando x tende a 2 pela direita é o limite do x mais 3, quando x tende a 2 pela direita, que é 5. Tá? Então, veja o que ocorreu. Ó. Quando eu determinei o limite lateral pela esquerda do 2, o limite é 3. E pela direita do 2, o limite é 5. Tá? Então, como os limites laterais são diferentes, a função não possui limite.
Tá? Então ela não tem limite. Ela tem limites laterais, mas como eles são diferentes, a função não tem limite. É isso que a gente usa no estudo do limite. Tá? Escrevemos então que o limite da função, quando x tende a 2, não existe. Tá? Os laterais existem. Tá? Prestar bem atenção nisso. Tá? Também verificamos que no ponto x igual a 2 a função não é contínua, pois o limite da função, quando x tende a 2, tá? Não existe. Tá? E o f de 2, né? Nós vimos aqui que o f de 2, né? O f de 2 é 3. O f de 2 existe, é 3. Tá? Mas o limite, quando x tende a 2, não existe. Então, eles são diferentes. Tá? Para ser contínua, tinha que ser igual. Então, vejam, eu vou traçando o gráfico com a caneta aqui, ó. Aí, quando chega aqui, eu tenho que tirar a caneta do papel para continuar lá em cima. Então, houve uma descontinuidade ali. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.